tarde, boa noite, caro internauta, independentemente do horário que está nos ouvindo, nos acompanhando. Estamos continuando com o estudo da nossa lição, agora com um cenário diferente. Estamos aqui em paralelo, mas estávamos a falar da lição. É verdade, as tecnologias têm dessa. Exatamente. Estávamos a falar da lição de quarta-feira, dia 6 de dezembro, Sim. que tem como tema principal apresentando um novo Deus. Exato. O apóstolo Paulo, ancião, Sim. ele encontrou aquele altar do Deus desconhecido e procurou um método inspirado por Deus para poder apresentar um novo Deus. Que na verdade já era um Deus que é seguido por alguns. Exato. Porque se nós olharmos para a pregação que o apóstolo Paulo faz na praça, Sim. o povo estava dividido. Exato. Há uns que estavam céticos e outros estavam curiosos. No entanto, o apóstolo Paulo aproveita chegar para aquele altar de Deus desconhecido e começa agora a apresentar um novo Deus para então fazermos link com as lições posteriores sobre esse novo Deus. E o ancião estava aqui a ler o texto de Atos 17, do 24 a 27, apresentando então aqui algumas verdades que o apóstolo Paulo utilizou para e trouxe para apresentar a Deus. Isso. É verdade. Só que eu disse que podíamos ler também o verso 23, Sim. para dizer qual é o propósito do apóstolo Paulo apresentar esse Deus que de forma bem prática é o Deus criador dos céus e da terra. Verso 23. Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, olha, vocês são devotos, vocês são sinceros na vossa crença, vocês adoram o vosso Deus de forma sincera. Sim. Esse é o princípio da pregação do apóstolo Paulo. Encontrei um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverencieis sem conhecer, e que eu vos declaro. Ou é o que eu vos declaro. Ancião, o apóstolo Paulo estava a dizer assim: quero internauta, nossa mãe, pai, irmão, primo, amigo, você que é sincero fora do cristianismo, no hinduísmo, no budismo, qualquer outra religião, ou dentro do cristianismo católico, presbiteriano, da qualquer outra religião, você é sincero. E o apóstolo Paulo está a dizer, é verdade, e Deus reconhece essa tua devoção. Só que é por causa dessa tua devoção, em querer ter curiosidade e procurar esse vídeo, inclusive, e assistir esse canal, que fez com que Deus te apresentasse esse Deus, o que até então era um Deus desconhecido. Porque nessa devoção, é incrível que muitos dos nossos irmãos, eles creem num Deus que diz, não matarás. E eles não matam mesmo. Não é isso? Eles creem num Deus que diz assim, não adulterarás. E não adulteram porque eles sabem que esse Deus que eles adoram não gosta do não adulterarás. Só que, infelizmente, eles tropeçam naquele que é o selo de Deus, que é o mandamento que identifica Deus como Criador e legislador. Porque o apóstolo Paulo, agora no verso 24, diz, o Deus que fez o mundo... Lembra-te do dia do sábado para santificar 6 dias trabalhar, porque em 6 dias o Senhor fez o quê? O mundo, fez o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 17. Deus no princípio criou o quê? Criou o mundo. Então este mandamento que aponta a Deus como Criador do universo é sempre ignorado. E fez todas as coisas. Em 6 dias fez o universo, toda a obra que fez, e no 7º dia descansou de tudo que havia feito. Então o apóstolo Paulo aí não só estava a pregar o Deus que fez o mundo, como também estava a pregar a norma de convivência com esse Deus, que é não ter os outros deuses, a idolatria, que o apóstolo Paulo estava a repreender aqui em Atenas. E depois o apóstolo Paulo seguiu. Ele seguindo, o apóstolo Paulo estava a mostrar um Deus que não é só criador e abandona. Atenção, ele diz que é um Deus que cria e nos sustenta. Deixa aqui ver o versículo.
Ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos aqui por cima. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Aqui, assim, o texto não estou a ver aqui, mas ele diz que ele é um Deus que sustenta também. No verso 25, se Sim. calhar depende da versão, Ok, mas ok. no final do verso 25, visto Sim. que ele também dá a todos a vida, Beleza. a respiração e a todas as coisas. Muito obrigado, Anselmo, pelo apoio. Ali está a mostrar, ele está a mostrar um Deus que é criador, está tudo bem. Mas ele, quando cria, faz o quê? Cuida da criação. Ele sustenta. Ele criou Adão e Eva, mas o que ele faz? Ele cuida da vida que ele mesmo tem. Louvado seja Deus por isso. Eu gosto muito dessa parte porque Deus é alguém que, para compreender, é um bocadinho difícil. Isso tem que ser o Espírito Santo. É aquele lavrador que, depois de colocar a semente, vai passar sempre a visitar a lavra para ver o desenvolvimento das plantas. E os agricultores parecem que a maioria parece que tem que ser cristãos, porque eles gostam, eles cuidam dessa maneira. Ele planta e depois cuida da vida da planta até quando chegar ao fim. É esta a perspectiva que Deus quer apresentar. E o apóstolo Paulo está a apresentar esse Deus para os atenienses. 2, ele usa pontos comuns que encontrou na cidade de Atenas, porque sabe assim, o que está acontecendo? Ele estudou esse texto que o ancião passou, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um autor, quer dizer que é alguém que estava interessado em saber as doutrinas dos atenienses, as crenças, os costumes, os hábitos, porque é assim que nós vamos conseguir alcançar outros. É ali, ancião, não tem como você ter sucesso em evangelizar alguém de outra igreja, sem primeiro você estudar a doutrina daquela igreja. Eu estava a falar com um católico no táxi e me disse, não, você está a criticar muito os católicos, você conhece a católica? Quem te disse que eles não usam a Bíblia? Eu disse que não, eu tenho a Bíblia do católico em casa. Chama-se Assembleia. E naquela Bíblia encontrei textos, livros a mais. Então, o que eu estou a falar é porque eu estudei, conheço um bocadinho do catecismo católico. Então, é o que o apóstolo Paulo fez. Antes de começar a falar, e atenção, ele teve sucesso por causa disso. Os internautas precisam saber isso. Quando você estuda a crença daquele que você quer alcançar, vai ter sucesso. Dificilmente você vai fracassar, como aconteceu aqui com Paulo. Paulo, o sucesso dele é porque ele falava, ninguém lhe notificava o que os atenienses falavam. Ele já falava. Olha, no vosso santuário, encontrei lá uma escrita. Sabe aquela escrita que encontrei lá no santuário? É que este Deus desconhecido que eu quero vos apresentar. Agora, aqui continuando assim, eu fiz algumas anotações aqui. Aqui o apóstolo Paulo está a evocar agora um Deus da Bíblia. Essa canção diz. Um Deus da Bíblia, um Deus verdadeiro, o ressurreto, prestes a vir. Este Deus que o apóstolo Paulo estava a pregar. E ali o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo e teve sucesso. Apesar de que não é um sucesso que ele estava esperando na cidade de Atenas, mas é um sucesso que Deus estava a esperar para considerar. É ali onde está. E ali tiramos um parênteses de que quando nós formos evangelizar, muitas das vezes o sucesso ou os resultados que nós preconizamos não são os que nós vamos alcançar. E podemos até premeditar. E o apóstolo Tiago fala disso, né? Sim. Que nós não devemos ser tolos em dizer que amanhã vou para aquela outra cidade, vou fazer um negócio, vou ter esse lucro, aquele outro lucro. Mas devemos dizer assim, se Deus permitir. Então, mesmo alcançar as almas depende disso. Exatamente. Então, a lição traz aqui alguns conceitos que Paulo utilizou, né? São 5 pontos, sim. Ele diz que Paulo primeiro elogiou a consciência espiritual e a sinceridade deles. Sabe, isso aqui tem feito alcançar muitas almas, por quê? Porque muitos dos nossos amigos que estão em outras religiões, outras igrejas, que infelizmente não observam a rigor as normas de convivência entre o homem e Deus, que é a sua lei, a lei moral. Exato. Eles são devotos, são sinceros. Só que pesa-lhes, inclusive, abandonar o costume de ir a estes templos, a estas religiões, porque eles amam aquele Deus que eles servem. Só que eles querem servir ao Deus Criador dos céus e da terra com sinceridade, com verdade, mas não fazem no bem porque fazem de forma errada,
misturado com idolatria, Exato. paganismo, Sim, sim. rituais e músicas com Exatamente. ritmos No mundanos. meio, coloca lá o nome de Deus. É aquela que encontramos no livro de Isaías 4, que já lemos no princípio, nós estamos a conversa, que é as Nós pessoas só querem se queremos casar. receber o título de E há um casada. título. Elas só querem receber o título de Muito. casadas As regras não. só para não serem mal vistos na sociedade. Nós não nos sustentamos. Está bem, assim, ou então aceita, está bem, cristianismo eu quero, mas Deus, por favor, esses teus princípios ficam onde de parte, eu vou criar os meus. E ponto final, mas, pelo menos aceita que eu assuma, tenha esse teu nome. Então, vamos ver aqui que são qualidades que o apóstolo Paulo destacou. Exato. Que é sinceridade, consciência espiritual. E isso é essencial, porque se nós estivermos a falar para um internauta, para um irmão, para um amigo próximo, exatamente, que tem noção, primeiro tem noção ou tem consciência do que é espiritual, e depois é sincero naquilo que segue, é fácil ser alcançado. Exatamente. E se isso não acontecer, nós temos que apelar pela noção do que é espiritual, a necessidade de Deus na vida e a sinceridade. Porque, amigos, ninguém mente, e a ancião confirma isso, que quando nós dizemos somos sinceros com Deus, mas negamos o que a palavra diz, a nossa sinceridade é extraordinária. Ali estamos a ser considerados como aqueles que querem casar com Cristo, não quer regra de Cristo. Isso é hipocrisia. Depois mostrou também que tinham estudado a crença deles e encontrou algumas coisas que respeitava e a partir do que tinha aprendido. Exatamente. Então Paulo ele fez um diagnóstico daquilo que as crenças dele e procurou um ponto em comum que eles ligavam. A sede de adoração, a vontade de adorar, um altar, enfim. E aí o apóstolo Paulo fez. E depois continuou, assim, pode ver ali. Ali diz que também contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender. Deus desconhece. É aquela que precisamos do princípio da conversa. Aquele texto no altar, ao Deus desconhecido, não conheciam mesmo. E parece que este dia que o apóstolo Paulo toca nesse ponto, parece que é um peso que eles tinham de consciência de que finalmente vai aparecer alguém que vai contar esse. Só que eu depois estava a tentar procurar se depois eles apagaram o altar, aquela escrita, depois de entender, agora ainda essa. Não, ele ficou mesmo já conhecido como Deus desconhecido. Jesus ficou mesmo conhecido como Deus desconhecido. Obrigado, então, o que acontece? Se nós tivéssemos mais tempo para fazer essa abordagem, nós falaríamos isso do nosso tempo atual, né? Hoje tem igrejas sim. Dizíamos assim, para além da questão das igrejas, diríamos assim, existe um Deus desconhecido, sim. Por quê? Porque nossos irmãos que mergulhados na idolatria, existem, e ali em Atenas tinha o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus da providência alimentícia, né? Exatamente. O Deus de Deus para tudo, o Deus da cura, o Deus casamenteiro. Sim. Quer dizer, para cada ação tinha um Deus. Só que se nós continuamos nessa linha de pensamento, quem é o Deus que cria o material para fazer esses deuses? Quem é o Deus que dá a sabedoria para você identificar um Deus? Porque assim, para você dizer assim, esse é o Deus da fertilidade, você foi sábio em identificar. Quem te deu a sabedoria para identificar que esse é um Deus? Mas eu não lhe cortou o raciocínio. Eu tenho um estudante numa instituição que eu não preciso falar aqui o nome, né? Para não dar publicidade coisa barata, como se diz. O estudante, aquela instituição faz meditações e louvado seja Deus porque eu me sinto satisfeito em trabalhar naquela instituição porque tem princípios religiosos. Cheguei na turma, no primeiro tempo, todos os primeiros tempos faz a meditação e oração. Então eu indico ao estudante, por favor faça a oração, esse Deus, eu não acredito em Deus. Então, eu levava já um texto preparado, já não li mais o texto. Agora o meu foco foi, com esta resposta que ele deu, não acredito que ainda é Deus. E ele foi dizendo, eu lhe perguntei, mano, então como é que pelo menos você me explica, então, como é que surgiu o rio? Surgiu só por causa mesmo assim. E os continentes, não, é por causa das teorias mesmo aí, que escreveram aí nos livros. Eu disse, ok, como é que você acredita num escritor e não perguntas quem criou o escritor? Como é que você aceita que aqui está cavando, aqui com uma sonda, encontramos petróleo e não consegues identificar quem criou o petróleo?
Por que você não consegue delimitar o fim dos mares e não se perguntas quem criou o mar? Não, isso é mentira, porque quem criou também eu não acredito em profetas. Eu sei que está tudo bem, você não acredita, mas precisa saber quem criou o profeta, quem deu inteligência a um profeta. E este Deus que o apóstolo Paulo estava a apresentar para os atenienses. É encontrar pontos comuns. Encontrar pontos comuns, por exemplo, este ponto que acabamos de ler, há igrejas hoje, a maneira como reverenciam o seu culto, mas não fui numa das igrejas. O silêncio notado no templo encantou. Mas é aquilo que nós lutamos nas nossas igrejas. Os irmãos fazem barulho, as crianças correm no corredor, mas eu não sei porquê. Será que na igreja não tem crianças? Nenhuma criança havia correr no corredor. Muita referência. Muita reverência. Este ponto pode ser comum para alcançar essas pessoas. Se eu encontrar lá uma coisa diferente, é a quem ele reverenciar. Ali onde me chamou a atenção. Deus da referência. Exatamente. Então, falando para este ponto, nós devemos apresentar aquele Deus que significa muito também para nós, porque o apóstolo Paulo estava apresentando um Deus que para ele significava muito. Quando a pessoa está salva, quando a pessoa está transformada, então, este Deus que te transforma deve ser apresentado. E essa questão também é o ponto 4, que partilhou o aspecto de Deus, de que precisavam desesperadamente. Sim. Depois, depois no final, então, ele advertiu sobre o significado de rejeitar, conhecer o Deus que não conhecia. Exatamente. Porque precisamos dar uma oportunidade a Deus. Sim. Então, Paulo, o nosso autor, cruzando uma linha, vai terminando a nossa lição, exatamente, né? Cruzando uma linha, e aí nos oferece novamente o Atos 24, só que agora são 10 versos, né? Vai até o versículo 34. Sim, nesse caso, para poupar muito tempo, os textos já lemos, né? Sim, até nem precisávamos mesmo, vamos só aqui apontar alguns aspectos. E é interessante notar que Paulo citou alguns escritores daquela cultura. Exato. E aí voltamos naquele assunto que ele mostrou que se importa com eles. Sim. E nós, às vezes, como adventistas do sétimo dia e outros mais, por exemplo, os testemunhas de Jeová também são assim. Nós vamos para o campo para pregar o nosso Deus e não nos importamos com os outros, com Deus, com as crenças dele. Quer dizer, queremos ignorar e pisar em tudo aquilo, dizer que tudo está errado. E isso é um evangelho egoísta. Então, e disse que tendo escrito algo bastante próximo da verdade bíblica, deram a Paulo uma abertura para levar os seus ouvidos mais adiante. Ou seja, ele usou a sua familiaridade com as crenças dele para buscar o terreno comum apenas para depois ir além. É aquilo que o ancião disse, que ele primeiro procurou trabalhar naquilo que eles criam, procurou identificar aquilo que são as convicções deles, e para ele depois ir mais além e pregar então o evangelho. E assim eu posso já comentar para nós irmos no resumo da lição. E o ancião toca num ponto muito forte. Quer dizer, o abrir a mente dos atenienses, o apóstolo Paulo começa mesmo a tocar no versículo 28. Aqui no versículo 28 agora começa a abrir a mente dos atenienses. Diz que, porque nele vivemos e nos movemos. E existimos. Como também alguns dos nossos poetas, aquele que o ancião disse, ele invoca este nome para chamar a atenção. Ali agora a mente dos coisas começa a abrir. Então ele disse que, olha, pois somos também sua geração. 29, agora continua a ligar. Pois somos também da sua geração, daquele homem escritor deles. E ele não meteu aqui, tá? O poeta, eu acho que depois temos que investigar os internet, depois pode responder ali na página também, né? Se quem escreveu esta palavra. Ele continua dizendo assim, sendo nós pois geração de Deus, está a ver aqui, sua geração, do poeta, é onde ele se pegou, começou por ali. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao outro, ao ouro, ou prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ancião, veja o 30 para acalmar os corações deles, porque aqui é naquele ponto que as pessoas dizem, mano, ontem mesmo no sábado, eu aqui fora, encontrei com um professor amigo, que trabalhamos junto num colégio, e eu levei, eu disse, mas já vieste, você não adianta dizer que, eu quero mesmo ouvir, mas só que eu ando como porco. Eu lhe falei assim, vem mesmo comendo porco.
Apóstolo Vitor, eu disse, vem só, vem mesmo comendo porco. Ó, você não vai me obrigar a deixar? Eu disse, não, deixar porco não se obriga. Deixar porco não vai se obrigar, você mesmo sozinho é que vai deixar, não somos nós. Ah, não, mas não, mas eu vou continuar, mas tá bem, não tem mais como, vem próximo sábado, eu venho. Só mesmo nesse programa é especial, mas próximo sábado, como estás a me convidar, ninguém me falou nada, virei à tardinha aqui fora da igreja. E eu estou a esperar, hoje ainda conversei com ele, sabe? Ancião, escuta, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Aí agora aqui usa uma versão que Deus fechou os olhos para o tempo da ignorância. Beleza. Quer dizer, Deus ignorou o tempo da ignorância. E ali agora o apóstolo Paulo está a chamar, sendo a pregação o ponto do apelo, é o momento do apelo. E falar que também já estamos no apelo. Já estamos no apelo, estamos a terminar. Então o apóstolo Paulo está a mostrar que, irmãos, ali, internautas, Deus, os pecados de ignorância não são considerados por condenação, por perdição. Fiquem a saber. Todo pecado que você comete por ignorância não é uma condenação. Não é um elemento que vai te trazer condenação. Pode ficar tranquilo. Se você quer se entregar a Deus, se entrega à vontade e Ele não vai considerar os teus tempos de ignorância. Ele vai esquecer. A única coisa que Ele quer, e o apóstolo Paulo falou isso aos atenienses, é que as pessoas façam o que? Se arrependessem. Ponto final. Ali é um ponto muito importante. E depois ele continua. Agora, os resultados. Para cruzar uma nova ali, uma nova ali. Porquanto tem determinado um dia em que agora quer apertar no juízo, aquele está falando, quer apertar no juízo e a ressurreição dos mortos, assim, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo? Jesus Cristo, que vinha, morreu e ressuscitou. Ali é o momento do apelo e ele está terminando. É por isso que depois no fim se convertem. Até uma mulher aqui se converte, diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, isso lhe faz que uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra sobre o assunto de quê? Da ressurreição dos mortos? Olha, aí agora estão aceitando assim, a nova linha ali está ligada. Veja agora, para terminar o versículo, ele agora vê os que se converteram já. Diz assim: todavia, chegando alguns varões a ele, crerão. Este é o ponto mais alto, meus irmãos. Crerão. Entre os quais foi quem? Dionísio, depois Areopagita, 2, e uma mulher, por nome quem? Damaris. Que nome lindo, hein? Damaris. E com eles, e quem usou? E os outros. Quer dizer que no final da pregação do apóstolo Paulo nesta praça, resultou em pessoas que se dedicaram e queriam continuar assim. Esse devia ser o final, né? Devia ser a linha, o resumo da nossa pregação do Evangelho, a dedicação das pessoas. Nós tínhamos que estudar para ensinar as pessoas a se entregarem a Cristo. Ancião, eu não te cortou o raciocínio. Esta semana alguém me perguntou: se for para ser pastor, o que te comoveria para ser pastor? Eu disse que gosto demais de participar no processo de salvar almas para Cristo. É um pastor que me perguntou isso. Que resposta linda! E olha, meus irmãos, não existe coisa boa que ficar dentro do processo de salvação de almas para Cristo. Isso é muito bom, mano. Você que está de fora, faz alguma coisa, mano. Entra no livro Parábolas de Jesus, penso que é na página 24 ou 23, diz que nessa obra de salvação de homem, estão dispostos todos os recursos do céu. Estão dispostos todos os recursos do céu. E todos os anjos estão dispostos a cooperar com essa obra. Olha, aí o Anselmo tocou num ponto. Recursos. Estava o Salmos 28, diz que do 24, né? Do Senhor é a terra, é sua plenitude. E tudo que nela. Muito obrigado pelo Anselmo tocar aqui. Todos os recursos estão disponibilizados. Então, sei que dele é a terra, é a sua plenitude e tudo que nela há. Então, quer dizer que dinheiro está disponível, carro está disponível, alimentação está disponível. É só ouvir e abraçar esse desafio. Assim, eu vou já terminar, talvez, possivelmente, a minha intervenção com o estudo adicional. A irmã White apresenta aqui no livro de Atos dos Apóstolos,
aqui na página 152, 153, na lição de quinta-feira, está ali no terceiro parágrafo, diz assim, exatamente, as palavras de Paulo contêm um tesouro um tesouro de conhecimento. Para quê? Para a igreja? Para a igreja. Ele estava em uma posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-se em dificuldade, quer dizer que aí até poderíamos colocar dificuldade para ouvi-lo, E depois diz assim, se seu sermão tivesse sido um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele teria corrido o risco de ter o mesmo fim de quem? De Sócrates, porque naquela cidade lá de Atenas, passou Sócrates, passou Platão, passou também Aristóteles, na cidade de Atenas. Eles passaram ali, mas não tiveram resultados, por intermédio do quê? Se calhar dos métodos que eles utilizaram. Depois diz assim, contanto, afastou a mente deles de suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus desconhecido para eles. E aquela conversação, muito obrigado, porque eu estava assim com dúvida. Depois de levar a conhecer esse Deus, o texto permaneceu e uma ação ajudou. Eles continuaram mesmo a considerar Deus como o Deus que é desconhecido. Então, ali está então a lição, né? A lição número 10. Vamos aproveitar. Fomos aqui tocando em todas as lições das semanas. Esperamos que isso venha ajudar para quem estará estudando e esperamos que o Espírito Santo venha iluminar a cada um dos estudantes da lição da Escola Sabatina. E então aqui terminamos a nossa intervenção. Ok, muito obrigado. Para concluirmos, né, podemos aqui encerrar mais uma lição com a certeza de que o Espírito Santo nos levou à compreensão de que é preciso, para que a missão divina seja concluída, nós abracemos a mesma e nos leve a alcançar os que ainda não foram alcançados. Quando nos preocupamos com essas pessoas, com certeza teremos a nossa consciência tranquilizada pelos resultados, porque fizemos a nossa parte e resta a parte do Espírito Santo, que é convencer de acordo, né, Zacarias 4:6, de acordo à sua vontade. Então, caro internauta, isso quer dizer que não podemos nos excluir da tarefa de buscar os não alcançados nunca. Não estamos exclusos. Essa tarefa não é para pastores, não é só para pastores, não é só para anciãos, não é só para os consagrados para a obra, mas sim o apóstolo Pedro 2:9, né? 1 Pedro 2:9 diz que nós todos somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ellen White, no Conselho sobre Saúde, página 432, diz que não temos nenhum direito de condescender com qualquer coisa que resulte em um estado de mente que impeça o Espírito de Deus de impressionar-nos com o senso de dever de missão. É obra-prima da habilidade satânica colocar os homens onde estes dificilmente possam ser alcançados pelo Evangelho. No entanto, devemos abraçar. O apóstolo Paulo poderia ter ido para outra cidade para pregar o Evangelho, ao invés de parar em Atenas, né? Capital da idolatria grega ou do mundo naquela altura, com tantos deuses adorados pelo povo. Ainda mais se colocar diante de filósofos, sabichões da palavra, de outros conhecimentos, eruditos nesse caso, né? Eruditos que só queriam discutir e testar o conhecimento dos outros com sua curiosidade. Paulo, no entanto, sabia que Deus o dirigia até ali e com o propósito de alcançar os não alcançados. Ele soube utilizar os recursos da boa oratória, pois dominava o assunto cultural, dominava a religiosidade deles, dos atenienses, e se baseou no altar ao Deus desconhecido para tornar conhecido o Evangelho entre aquelas pessoas que dificilmente seriam alcançadas de outra forma. Então, muitos creram e o esforço do apóstolo Paulo nos deixou um exemplo maravilhoso de como podemos envidar esforços para alcançar os não alcançados. Muitos dos que hoje são nossos irmãos na fé podem testemunhar de que eram casos perdidos, eram condenados a prisões perpétuas por crimes
hediondos, alcoólatras, bêbados, usuários de drogas, mas foram resgatados pelo esforço de alguém que se preocupou com a salvação deles e hoje lutam para alcançar também os não alcançados. Por isso, caro internauta, ao longo desta semana, medite nestas palavras de que não há terreno que nós não podemos alcançar e que ninguém foi tão longe que Deus não lhe possa alcançar. Que Deus nos possa abençoar e, ancião, muito obrigado, líder, professor, e que continue passando essas expressões, essas palavras para a juventude, que é a força motriz da sociedade. Nós todos jovens precisamos disso e precisamos ter a determinação do apóstolo Paulo de vai, não temas, porque eu sou contigo. Ele foi, pregou e apresentou Deus de todas as maneiras. Muito obrigado. Muito obrigado, caro internauta. Queria me despedir agradecendo a companhia do amigo que está aí no outro lado, a equipa técnica toda que estava aqui a nos acompanhar, ao convite que o ancião Humildes faz para nós, o ancião coordenador da nossa igreja. Muito obrigado, o Senhor venha abençoar. E ao internauta deixamos talvez um conselho: quando formos no Evangelho, vamos evitar os nossos métodos. Os nossos métodos vamos colocar à parte e depois, então, sigamos o método de Jesus. Deixa que eu termine com o exemplo que aconteceu com Jonas. Jonas estava passando enviado na cidade de Nínive com o seu ponto de vista. Os irmãos querem saber, Deus, na missão dele, não quer nossos pontos de vista. Não, tendo em conta aquelas justificativas, Deus não quer. É o que aconteceu com Jonas. Jonas apresentou o seu ponto de vista, mas o que aconteceu? Deus ignorou o ponto de vista de Jonas, lhe pegou num peixe e lhe colocou onde? Quer dizer, para a missão. De volta para a missão. Então, o teu lugar é aí. O teu lugar é aí. Então, os nossos métodos, os nossos a dizer, aquilo que nós acreditamos, principalmente para os grupos adventistas, tem uma crença diferente ao outro. Por favor, vamos utilizar métodos que o Espírito Santo nos iluminar. São esses que nós vamos seguir, como o apóstolo Paulo fez. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima semana. Que Deus abençoe grandemente.